Prezados amigos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar em nossos corações. Hoje, dia 31 de março, é uma reunião especial, porque estamos concluindo um ciclo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o último dia neste período que estudamos o capítulo 28. Amanhã, dia 1º de abril, já vamos entrar na introdução. Vamos começar pela introdução do Evangelho. Estaremos iniciando um novo ciclo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso tema de hoje, do capítulo 28, é exatamente o preâmbulo de coletâneas de preces espíritas. Palavras dos Espíritos sobre a prece. O que disseram para nós os Espíritos a respeito da prece? Será que eles fizeram colocações a respeito de qual prece é melhor, qual prece é agradável a Deus? Será que é melhor a prece mais agradável, mais eficaz, é que fazemos sentados, ou fazemos de joelho, ou com os olhos fechados, ou com as mãos postas, como estudávamos o catecismo ainda na Igreja Católica? O que disseram para nós os Espíritos? Eles disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então já temos aí uma afirmação da maior importância para as nossas reflexões. Não precisamos, se alguém quiser, ficar de joelho, com os olhos fechados, ou de pé. A forma não importa, não tem a menor importância, a menor relevância. É o pensamento. E eles continuam. Ore segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Cada um deve orar segundo as suas convicções. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais não tenha o coração. Então os Espíritos deixam isso bem claro. Eles estão nos oferecendo uma lista, uma relação de preces, mas chamam a nossa atenção que nada vale apenas lermos essas preces sem nenhum sentimento, sem colocar o nosso pensamento na leitura. Então a prece, vamos ver a coletânea, a relação de preces, vamos ver logo a seguir, ela é para nos ajudar, mas não para nos bitolar, para que nós façamos tudo só de acordo com aquela relação. E Kardec acrescenta o seguinte comentário: os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Esse é o maior objetivo da prece. Por isso é que eles chamam a nossa atenção. Se não houver sentimento na prece, nós não atingimos, não cumprimos o principal objetivo, que é a elevação da nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença faz, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Seja ajoelhado, sentado, de pé, de olhos abertos ou fechados, desde que sejam sinceras, Deus aceita todas as preces. Objetivos. Quais os objetivos dessa coletânea? Fixar ideias, porque os Espíritos nos dão uma relação de preces, e ali
discutem, colocam diversos pensamentos. E na medida em que nós vamos lendo essas preces, nós vamos fixando melhor as ideias. Chamar a atenção sobre os princípios da doutrina espírita. Eles, nas preces, e exatamente como as preces são dirigidas, eles estão falando continuamente na caridade, no perdão, no amor ao próximo, no amor aos inimigos, na lei da reencarnação, na lei de causa e efeito. Em todas as preces eles colocam esses princípios. Auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. Às vezes, quando estamos um pouco aflitos, desequilibrados, nós temos uma dificuldade muito grande de fixar ideias, até mesmo de fazer uma prece. Isso aconteceu muito comigo. Não sei se acontece com os senhores, mas quando estamos sob alguma influência, a dificuldade de fazer uma prece, de fixar as ideias, é muito grande. Então, se nós temos o auxílio de uma prece com ideias pré-estabelecidas que nós vamos lendo e procurando introduzir aquelas palavras, aquelas ideias para senti-las realmente, isso é de um auxílio muito grande para todos nós. Complementar os princípios da moral evangélica relativos aos deveres para com Deus e o próximo. A coletânea representa uma escolha feita entre muitas preces que os espíritos ditaram, pouco importando a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. Qual é o pensamento? Elevar nossa alma a Deus. Então, Kardec, ele nos alerta para o fato de que, no capítulo 28, aquela relação de preces, é uma relação que foi escolhida de muitas e muitas outras preces sugeridas pelos Espíritos. E lendo as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Emmanuel, nós vamos encontrar inúmeras preces, né, que foram feitas ali pelos trabalhadores durante o desenvolvimento daqueles trabalhos. Então, os Espíritos nos dão apenas um roteiro para que nós possamos guiar o nosso pensamento nesse assunto da prece, que nós sabemos que é da maior importância. A formatação da coletânea. As preces estão divididas em 5 categorias. Kardec nos informa lá. Primeiro, as preces gerais. Nas preces gerais, nós temos o Pai Nosso, temos as preces para as reuniões espíritas de abertura e encerramento, e as preces para os médiuns. Então, a prece, principalmente o Pai Nosso, neste item das preces gerais, Allan Kardec, com a orientação dos espíritos, ele desenvolveu assim comentários excelentes a respeito, porque o Pai Nosso é uma síntese, é muito curto, mas que tem uma profundidade enorme, né? Porque quando fala, venha a nós o vosso reino, né? Isso traz em nós tantas reflexões, né? O que é o reino de Deus, o que é preciso fazer para que o reino de Deus realmente venha até nós. Então, lá no capítulo exatamente das preces gerais, nós podemos acompanhar o Pai Nosso desenvolvido pelos Espíritos, por Kardec com a ajuda dos Espíritos. Prece por aquele mesmo que ora, prece por nós mesmos, né? Nós encontramos lá, as preces para nós, 13 modelos de prece, 13 espécies de prece. Agora, principalmente uma nos chama a atenção, que é a prece para afastar os maus espíritos. E Kardec, no comentário a essa prece,
ele chama a nossa atenção para o fato de que os espíritos são atraídos por nós pelas nossas qualidades e pelos nossos defeitos. Então, fazer a prece é importante. Fazer a prece para afastar os maus espíritos. Mas é mais importante também que nós façamos a nossa parte, que é eliminar em nós aquilo que atrai os maus espíritos. Porque se nós tivermos um comportamento exemplar, se nós pensarmos na caridade, no perdão, no amor ao próximo, se nós estivermos com esses sentimentos elevados, os maus espíritos não vão procurar nos prejudicar, a não ser que seja por uma causa de vingança do passado, que acontece mesmo, né? Mas Kardec nos aconselha, faz a prece, mas também faz a tua parte. É aquela afirmação de Jesus que está lá no busca e acharás, ajuda de que o céu te ajudará. Vamos pedir a assistência dos bons espíritos, mas também vamos procurar fazer a nossa parte. O terceiro grupo são as preces pelos vivos, né? Podemos fazer prece por todas as pessoas que nós amamos, os nossos amigos, nossos familiares, mas também precisamos e devemos fazer prece por aquelas pessoas que não nos querem bem. Porque neste grupo estão as preces pelos inimigos, os inimigos encarnados, aqueles que possam nos ter feito mal ou que queiram nos fazer mal. Então, nós precisamos orar também por ele. E assim fazendo, nós estamos exercendo a caridade. Estamos perdoando. Então, aí nós estamos vendo, na prática, a aplicação de princípios da doutrina espírita. No item 4, a prece pelos mortos. A prece pelos mortos também é a mesma situação da prece pelos vivos. Nós temos os entes queridos, familiares, parentes que partiram, mas também temos desafetos que já deixaram o corpo e que nós então precisamos fazer prece por eles. Fazer preces até pelos criminosos, o capítulo nos recomenda. Tem lá a prece pelos criminosos. Porque quando nós vemos uma notícia no rádio, na televisão, no jornal, de alguém que cometeu um crime bárbaro, a nossa reação natural em razão da nossa inferioridade ainda, é de ter muita piedade pela vítima, o que está certo, e de muito ódio pelo criminoso. E já desejar e falar que ele deveria morrer picadinho, aí fazemos uma série de lançamentos de ideias pesadas sobre aquele pobre e infeliz. O capítulo nos fala, nós devemos fazer prece também pelos criminosos. E, finalmente, no item 5, a prece pelos enfermos e pelos obsidiados. Um destaque importante é que, antes de cada prece, Kardec escreveu um prefácio, um tipo de um comentário, assim, uma abertura. Antes da prece, ele fez um prefácio. E esse prefácio é da maior importância, porque ele nos leva a algumas considerações da maior importância. Por exemplo, lá na prece pelos obsidiados, Kardec faz um prefácio em que ele faz uma dissertação sobre a obsessão. O que é a obsessão, o que é preciso fazer para nos livrarmos da obsessão. Então,
O prefácio, ele é importantíssimo. É uma instrução preliminar que precede cada prece. Exposição de motivos. O propósito deste prefácio: chamar a atenção sobre o objeto de cada prece, tornando-o mais compreensível. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. É a confirmação daquilo que os Espíritos disseram nos slides iniciais. Deus, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo, o Criador de todos nós, o Criador desse nosso universo maravilhoso. E entre os atributos de Deus está o de ser soberanamente justo e bom, ou bom e justo, entre os atributos. Assim, é forçoso concluir que é extremamente grandioso, Deus é extremamente grandioso para repelir uma súplica, porque é feita de um modo e não de outro. Quem condena as preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Quando nós criticamos a forma de fazer prece dos nossos irmãos de outras crenças, nós estamos incidindo nessa restrição, porque Deus não repele a prece de ninguém. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Deus recebe, acolhe todas as preces que partem do coração. Exemplo extraordinário nós temos no livro Nosso Lar, que acredito que todos já leram o livro Nosso Lar. Logo ali no capítulo 2, nós vemos André Luiz narrando a situação em que ele estava, de desespero, de sofrimento terrível, porque ainda no umbral, numa região de sofrimento, e ele escutava aquela acusação: suicida, suicida. E ele realmente era um suicida indireto. Mas o André Luiz chegou a um nível tal de sofrimento, de dor, de desespero, que ele se lembrou que devia haver um Senhor da vida, o Criador de tudo, né? Então André Luiz, naquele momento em que o sofrimento atingiu o ponto máximo, ele fez uma súplica a Deus, fez uma súplica colocando todo o seu sentimento. Ele disse que chegou às lágrimas e ele não soube quanto tempo ele ficou fazendo aquela prece. E ele foi atendido, porque logo, vocês se lembram, até o título do capítulo é esse, Clarencio, logo Clarencio surge diante dele e o atende e o conduz para o socorro em nosso lar. Então vejam que Deus nos atende a todos, mesmo que sejamos pecadores, devedores. Condição essencial da prece: seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. E as qualidades da prece: ela deve ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil. Para que falar palavras desnecessárias, às vezes pomposas, se o que nós precisamos é expor o nosso sentimento? Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, fazer refletir. Esse deve ser, queridos irmãos, o objetivo da prece, e que nós possamos, nas nossas preces, colocar, acima de tudo, o nosso coração. Não importa a forma como
possamos realizar essa prece. Que a paz do Mestre Jesus possa ficar conosco.